Atenção! Começa agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! Na teleaula passada, você viu alguns processos de cortes feitos com tesouras manuais. Bom, mas em qualquer tipo de processo de corte que você possa imaginar, vai acontecer o seguinte: o material cortado sempre vai apresentar algum sinal desse corte. Arestas, rebarbas, cantos vivos, que se não forem retirados, podem ocasionar algum acidente ou então prejudicar o alinhamento da peça. Bom, como resolver esse problema é o que você vai ver na teleaula de hoje. Hoje você vai conhecer uma operação muito útil que permite eliminar esses excessos de materiais, até mesmo se eles estiverem em locais em que a máquina não possa alcançar. É a limagem. Vai aprender sobre os diversos tipos de limas e seus usos e quais os principais passos no processo da limagem. Você vai ver que o processo da limagem é quase todo ele manual, embora ele possa ser realizado, dependendo das circunstâncias, com o auxílio de uma máquina. Você está preparado? Então, vamos lá. Nossa teleaula de hoje está apenas começando. Ô, companheiro, explica pra gente o que você aconselharia a uma pessoa que fosse pegar essa lata? Teria que tomar cuidado ao pegar aqui, porque tem rebarbas e pode cortar o dedo, se machucar, né? Pois é. Olha só esses cantos afiados, essas rebarbas. Isso é o resultado de qualquer processo de corte. E no ramo da mecânica, isso é um problema sério. Qualquer empresa precisa contar com o auxílio de um bom profissional capacitado para retirar esses resultados indesejáveis de qualquer atividade de corte de uma peça. É claro que as máquinas ferramenta garantem qualidade e produtividade na fabricação de peças em grandes lotes. Mas existem circunstâncias em que as máquinas não são adequadas e aí se faz necessário um trabalho manual de ajustagem que depende muito da perícia de um profissional. É o caso da limagem, que usa uma ferramenta que se chama lima. A lima é uma ferramenta fabricada, na maioria das vezes, com aço carbono temperado. Ela tem nas suas faces esses dentes cortantes aqui, que são chamados de picado. É com esses dentes que a lima realiza a operação de limagem, como essa que eu estou fazendo nessa peça aqui. Dá só uma olhada. Com a limagem, eu consigo retirar uma camada extra e indesejável de material. Agora, não é só pegar qualquer lima e ir limando, não. Como toda atividade, esta também tem os seus segredos e macetes, que é bom você aprender com cuidado. O primeiro deles é que existem vários tipos de lima para vários tipos de material. Olha só, tá vendo? Cada uma delas tem a sua função. Essa aqui é uma lima do tipo chata. Você vai utilizar uma lima como essa em superfícies planas, externas ou internas, com ângulo reto ou obtuso. Essa aqui é uma lima redonda. Você vai utilizá-la em superfícies côncavas e pequenos raios. Agora, se você encontrar um ângulo agudo maior que 60 graus, não se desespere. Aí você vai poder contar com o auxílio de uma lima triangular. No seu livro você vai encontrar uma tabela pormenorizada com os vários tipos e formatos de lima. Agora, essa classificação não é só quanto ao formato delas, não. Existem diferenças como a inclinação do picado, que pode ser simples para materiais como latão e duplo para materiais do tipo aço e ferro fundido. Outra diferença entre as limas está no número de dentes. Por exemplo, a lima tipo bastarda, ela tem de 6 a 8 dentes por centímetro, e é usada geralmente para desbaste. Agora, a lima do tipo mursa tem de 12 a 16 dentes por centímetro e geralmente é usada para acabamento. Agora, outra diferença está no tamanho, que pode variar de mais ou menos 4 polegadas até 12, dependendo, é claro, da superfície que vai ser limada. Como você pode ver, esse negócio de limar tem lá a sua ciência e não para por aí. Preste atenção para aprender mais.
peraí, Caio, essa aí não é das limas novas? É sim, Silva, por quê? Como por quê, Caio? Já esqueceu? Ué, tô fazendo alguma coisa errada aqui? Claro que tá, né, Caio? Você tá usando uma lima nova numa peça fundida, ainda com areia do monte, rapaz. E é mesmo, Silva, agora que eu me lembrei. Vai desgastar muito rápido o picado. Mas pode deixar que eu vou trocar. Isso, arranja uma lima que já esteja bem gasta no corte de materiais macios como o latão e o bronze. Esse é um dos muitos cuidados que o profissional que trabalha com limagem deve ter. Usar lima nova somente em materiais macios. E depois, então, que ela já estiver bem usada, aí sim usar em materiais mais duros. Mas não é só isso. Caio, eu vou dar novamente algumas dicas sobre os cuidados com as limas, tá? Esse é o tipo de coisa que nunca é demais repetir. Pois bem, não fique alternando os lados da lima. Use um dos lados da lima até gastar e depois passe para o outro. Bom, isso eu já estava fazendo, Silva. Outra coisa que eu não me esqueci foi de usar uma lima adequada ao tamanho da peça que vai ser limada. Muito bem. Olha, não é bom limar peças mais duras do que o material com o qual a lima foi fabricada, tá? Quando a lima for nova, pouca pressão sobre ela durante o trabalho. Agora, quando você estiver trabalhando com uma lima já gasta, aí você pode usar mais pressão. Então vamos lá, né? E não esqueça de guardar tudo direitinho, viu? A ordem é fundamental para a preservação dos instrumentos de trabalho. As limas devem ser guardadas em suportes como esses daqui e longe da umidade. Existe também um outro grupo especial de limas. Elas são limas pequenas, como essas aqui, feitas inteiramente de aço. Elas são chamadas de limas agulha e são muito úteis em alguns trabalhos especiais. Por exemplo, se você precisar limar um furo de pequeno diâmetro, como este aqui, ou então construir uma ranhura como essa, ou mesmo fazer o acabamento de um canto vivo que ficou nesse estado aqui, olha. Bom, enfim, para qualquer superfície de pequenas dimensões que necessite de grande exatidão, você vai precisar de uma lima como essas aqui. Quanto ao formato, elas são semelhantes às limas comuns. Você vai encontrar limas agulha na forma redonda, meia cana, plana de ponta, amêndoa, faca, quadrada, triangular, plana serrada, triangular unilateral, ranhurada e rômbica. E se você precisar trabalhar metal duro, pedra, vidro ou em ferramentaria para a fabricação de ferramentas, moldes e matrizes em geral, você vai usar ainda um outro tipo de lima, as chamadas limas diamantadas. Elas são chamadas assim porque apresentam o corpo de metal recoberto com um pó de diamante fixado por meio de um aglutinante. Como você viu, o trabalho com as limas é uma operação manual. Bom, mas em alguns casos, como o rebarbamento, por exemplo, usam-se as limas rotativas. Elas também são conhecidas por fresas lima. As limas rotativas têm dentes cortantes, que são semelhantes aos das limas comuns. Elas são acopladas a um eixo flexível e acionadas por meio de um pequeno motor. E podem ser encontradas em formatos diferentes. Bom, você já sabe que existem vários tipos de limas para os mais diversos materiais e usos, né? Agora, tá na hora de ficar um pouco mais por dentro das várias etapas no processo da limagem. A limagem manual pode ser realizada por meio de várias operações. Você pode, por exemplo, ter de limar uma superfície plana. Esta operação vai produzir um plano com um grau de exatidão determinado por meio de réguas. É útil na reparação de máquinas e em diversos tipos de ajustes. A limagem de uma superfície plana paralela produz um plano paralelo cujo grau de exatidão é controlado com o auxílio de um instrumento como o paquímetro, o micrômetro ou o relógio comparador, e é empregada na confecção de matrizes, em montagens e ajustes diversos. Já a limagem de uma superfície plana em ângulo vai produzir uma superfície num ângulo reto, agudo ou obtuso, cuja exatidão tem de ser verificada através de esquadros. É utilizada para a confecção de guias de diversos ângulos, rabos de andorinhas, gabaritos e cunhas. Você pode também se deparar com a necessidade de limar uma superfície côncava ou convexa. Este trabalho vai produzir uma superfície curva interna ou externa que vai ser verificada por verificadores de raios e gabaritos.
Tem muita utilidade na execução de matrizes, guias, chavetas e gabaritos. Por fim, existe também a limagem de material fino, como as chapas de até 4 milímetros, que é utilizada na usinagem de gabaritos e lâminas para ajuste. Tá bem interessante, viu, Caio? Vem dar uma olhada nesse trabalho de limagem feito aqui pelo Lauro. Para você que está se especializando, é muito importante observar o trabalho de alguém já com bastante prática. Tá, e o que vai ser feito aí, hein? Bom, ele está limando uma superfície plana que, dentre as operações feitas com lima, é a que apresenta menor grau de dificuldade. Mas o que importa é que, como as outras, ela deve ser feita com exatidão e consciência. E prevê a realização de diversas etapas, começando com a fixação da peça na morsa. Olha lá. A superfície a ser limada deve ficar na posição horizontal, alguns milímetros acima do mordente da morsa. E é preciso lembrar sempre de proteger as faces da peça que já estão acabadas, usinadas, prontinhas com a utilização de um mordente de proteção, que pode ser uma chapa de um material mais macio que o da peça fixada. Depois de colocado o mordente de proteção, é preciso escolher a lima. Certo. E no caso, como é uma superfície plana, deve ser uma lima chata. Esse é o melhor modo de se segurar a lima para verificar se o cabo está bem fixado. Depois, apoie a lima sobre a peça, observando a posição dos pés. Quando estiver limando, faça o trabalho através de passes sucessivos, cobrindo toda a superfície que vai ser limada e usando todo o comprimento da ferramenta. Em relação à superfície da peça, a lima pode correr de modo transversal, ou mesmo obliquamente em relação à superfície da peça. E a velocidade da limagem? Boa pergunta, Caio. A velocidade pode variar. Alguma coisa entre 30 a 60 golpes por minuto, certo? Mantendo sempre a uniformidade do movimento. E lembrando sempre de controlar a planeza da peça limada com o auxílio da régua de controle. Outra coisa importante de se lembrar: para evitar riscos na superfície limada, é usar uma escova ou raspador de cobre para limpar os cavacos presos aos dentes da lima. Então, Caio, alguma dúvida? Nenhuma, Silva. É sempre bom a gente ver um profissional experiente trabalhando. A gente aprende bastante, né? É sim, e tem sempre alguma coisa a mais para se aprender no ofício. O importante é a prática. Pois muito bem. Você sabe então agora que a operação de limagem é artesanal e o resultado vai depender da habilidade do profissional. E agora é hora de uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu uma operação que permite eliminar os excessos de material causados por uma operação de corte, mesmo que eles estejam em locais que a máquina não pode alcançar. É a limagem. Viu que o instrumento utilizado nesta operação é a lima. Conheceu suas características e os vários tipos de limas, adequados para os mais diversos materiais e tipos de operação. Aprendeu também que a limagem, como toda operação no mundo da mecânica, tem que seguir várias etapas para ser bem realizada, levando-se sempre em conta o cuidado com o material, a escolha adequada das ferramentas e dos instrumentos de trabalho. Na teleaula de hoje você aprendeu muita coisa sobre a limagem e constatou que o aumento da produtividade e a uniformização dos resultados é o grande desafio dessa atividade. Será que é possível vencer esse desafio? Você vai descobrir isso na próxima teleaula. Até lá!